você. Era aquele que trucidava os seus inimigos, que esmagava, pisava. Voltar atrás, pedir desculpas e perdoar, principalmente, e amar os inimigos, era um conceito difícil de ser engolido, principalmente na cultura romana. Daí o olhar com tanta estranheza e por parte dos próprios romanos, achar que as pessoas estavam enfeitiçadas. Diz porque não se valorizava mais o orgulho, né, a dignidade e tantos valores cultuados naquele tempo. Então, antes de Cristo, herói é aquele que impunha uma espada e saía vitorioso diante dos derrotados que eram pisados. Depois de Jesus, herói passou a ser a pessoa que tinha a virtude da humildade, que sabia perdoar e conseguia amar inclusive os inimigos. E ele vai dizer que essa virtude, ele estava dizendo, né, a caridade, benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência para as imperfeições alheias. E aí, isso nos recorda que ele vai falar, falou também na palestra a respeito dessa paz duradoura e dessas virtudes que a gente adquire quando de fato exercita o perdão. E tem um livro que eu puxo muita sardinha para esse livro, porque eu acho que é por isso que eu já li ele mais de 4 vezes, Paulo e Estevão, em que Paulo vai visitar a primeira instituição lá de caridade do judaísmo, assim, caridade em grande escala. Porque as pessoas doentes que até então eram jogadas, os leprosos que eram jogados no Vale dos Leprosos, excluídos da sociedade, passaram a ser colhidas por mãos amorosas daqueles discípulos de Jesus, que fundaram ali um pouso de caridade, em que as pessoas recebiam a palavra de esperança, algumas eram inclusive curadas. E todo mundo dizia que apareceu um orador que arrebatava multidões, que fazia chorar, que enternecia, curava. Era alguém que se falava muito, Estevão, né? E Saulo ficou assim um pouco... Eu digo, eu quero saber quem é esse Estevão. Estevão é bem interessante que em Atos dos Apóstolos é muito curta a passagem dele como cristão, porque ele simplesmente aparece, começa a pregar, arrebatando multidões e tem uma vida curta. Ele chega lá muito doente. Em seus delírios ele recitava de cor os textos de Isaías que previam o Cristo. Desde sua infância que ele esperava ter essa convivência. Era como se uma intuição lhe dissesse que ele viria ao tempo do Cristo. E ele esperava isso com muita esperança e alegria. Então, quando ele se restabelece a saúde, eu vi que você gosta muito dos textos de Isaías. Por quê? Então ele fala a Pedro aquilo que vinha na alma. É essa felicidade que ele sentia, que acharia ser contemporâneo do próprio Cristo. Sabia que o encontraria. Queria trabalhar com ele, conviver, escutar suas preleções. Então Pedro fala de Jesus. E conforme ele vai falando de Jesus, ele vai remetendo às previsões de Isaías. Pedro, terminando sua narrativa, ele muito feliz, pois me diga com os olhos brilhando, onde está esse Cristo? Quero falar com ele, quero abraçá-lo, quero ouvir e beber da fonte da sua palavra. Então Pedro, enternecido e choroso, fala do martírio, da crucificação. Estevão de imediato remete ao texto de Isaías que previa essa morte do Cristo. Compreende em seu coração, ele tinha certeza absoluta que o Cristo já viera, assim como as profecias sinalizaram. Lamentava não ter podido ter com Jesus pessoalmente, mas ele podia beber ali de seus discípulos. Então, com muito entusiasmo, ele disse, eu poderia ler alguma coisa? Então é presenteado com as anotações de Levi. A partir dali ele faz seus manuscritos, o estudo. Tinha um conhecimento muito profundo da Torá, o Antigo Testamento, e arrebatando multidões.
Saulo havia acabado de assumir o sinédrio, o cargo de juiz poderoso. Vamos ver essa pessoa. Quando vai para lá, ele fica encantado também com o discurso. No entanto, ele era um pouco vaidoso, ele se achava. E quando ele se acha, a pessoa que se acha é assim, né? Ela fica com raiva quando parece alguém melhor do que ela. Porque é como se ela se ofendesse, porque o outro é melhor. É como se para ele crescer precisasse diminuir o outro. E o nome disso é inveja. Saulo vê a eloquência de Estevão, quer debater e é vencido nos argumentos. Estevão terminando a preleção, ele provocando, e Estevão termina, disse, olha, eu terminei. Não, calma, eu ainda não terminei. Disse, Jesus recomendou que nós não perdêssemos tempo com vãs discussão. Deu as costas e foi embora. Não deu nem para conferir, e ele foi ferido em seu orgulho. Daí a grande perseguição iniciada aos cristãos. Mas o que é interessante, porque Jesus, ele disse, ama os teus inimigos. E amar os teus inimigos é um grande desenvolvimento. Porque amar o inimigo é algo, amar quem te faz mal, né? Amar quem tiver a oportunidade de tirar a sua vida, vai tirar. Se tiver a oportunidade de puxar o seu tapete, puxará. De depredar um patrimônio seu, fará. E aí você tem que amar. Quando você vai falar em amar os inimigos, a gente já vai ver o grau de renúncia que com muito esforço esse espírito conseguiu. A ponto de amar o inimigo. Porque quando a gente ama o inimigo, não precisa nem perdoar, porque não se ofende com o mal que o inimigo faz. Pois bem, Estevão é levado a julgamento. É obrigado a debater. E Saulo diz, pronto, agora eu vou vencer, né, na casuística, eu vou mostrar a ele conhecimento da Torá e assim por diante. Mas, por desgosto dele, ele foi vencido nos argumentos. Porque Estevão, além de grande orador, era um bom médium. Falava ali com grande inspiração. Saulo, muito aborrecido, parte para cima dele. Esmurra-o, agride-o. A turba furiosa exalta aquela atitude. Muito feliz por aquela violência que se fazia contra Estevão. Estevão não revidava, nem para botar um braço assim. Se Saulo foi esmurrar-lhe o rosto, esmurrou sem nenhuma resistência. Estevão cai, ele agride mais e diz, esse teu Cristo não te ensinou a ter dignidade, não reage? Ora, para o entendimento do mundo, uma pessoa que não reage é fraco. Uma pessoa que leva desaforo para casa é fraco. Né? Há quem diga, eu já escutei, se meu filho chegar apanhado em casa, leva outra surra. Quando o pai cristão deveria vibrar, chegou apanhado, que bom. Ruim é se você batesse. Porque no tribunal da justiça divina, é melhor você chegar apanhado do que você ser o agressor. E se a gente tiver de chegar do lado de lá, é melhor chegar como vítima do que como agressor. E isso é um mérito. Pelo menos a gente sabe que resgata. Ai de nós se chegarmos lá como agressor. Estevão é jogado de rosto, seu covarde. Não reages? Teu mestre não te ensinou a ter dignidade? Então, Estevão olha com a serenidade e uma paz. Só vai entender essa paz, essa serenidade no olhar, quem abriu a porta do coração para Jesus construir seu reino aí. Porque é uma paz inabalável, que pode acontecer o que for. A pessoa será exemplo, um ponto de luz e de serenidade. Então ele olha com muita serenidade para o olhar de Saulo, desconcertante. E diz, o meu mestre não só me ensinou a não revidar o mal que se nos faz, como me ensinou a amar
os inimigos. Isso inquietou, sabe por quê? Porque Saulo, ele era sincero em sua religião, em sua devoção. Ele achava que estava agradando a Deus, zelando pelos ensinamentos de Moisés, pela Torá. Ele procurava ardentemente nas Escrituras, na prática exterior da fé. Prática exterior da fé é isso, é a pessoa vir para um centro, é fazer um ritual, é participar de uma coisa ou outra e não se mudar intimamente. Então ele praticava tudo isso, seguia as leis de Moisés, porque ele queria ter essa paz que Estevão demonstrava a mão cheia, mas ele não tinha. Era inquieto. Não tinha aquela serenidade. E aquilo o aborreceu. Novamente instigado a outro debate em que seria a última oportunidade, ele pergunta a Estevão: você é judeu? Sim, da tribo de Isacar. Isso lhe dava uma oportunidade de outra retórica. Está escrita lá em Atos dos Apóstolos, em que ele abre a sua boca e começa a discursar em hebraico. E todo mundo fica calado. Olha, todo mundo estava lá querendo matar Estevão, apedrejar. O fanatismo religioso que faz tanta maldade no decorrer da história. Por isso, muito cuidado, que não sejamos fanáticos. Porque o fanático pisa, tripudia, debocha da religião do outro. Isso é uma grande maldade. Força o outro a aceitar os seus princípios, à força. E isso não é conversão sincera. A conversão sincera tem que ser do coração. Estevão começa a discursar para aqueles fanáticos que queriam lá matá-lo em hebraico, todo mundo se cala. Está lá em Atos dos Apóstolos, ele começa a discorrer. Faz um histórico do Antigo Testamento, da lei de Moisés. Era por isso que o pessoal estava calado. Porque além de ele estar falando em hebraico, não era todo mundo que sabia falar em hebraico, só os grandes mestres da raça. Ele estava mostrando o conhecimento da Torá e que isso lhe impunha respeito. Qualquer pessoa que conhecesse a lei de Moisés com profundidade. Então o pessoal vai escutando calado. Mas lá no final do discurso dele, de Atos dos Apóstolos, ele diz algo que revolta todo mundo ali e a pessoa começa a fazer poeira, pedir para apedrejar. Vocês sabem o que é que ele disse de tão horroroso? Alguém lembra? Alguém leu lá em Atos dos Apóstolos? E aí fica a mensagem para até os nossos colegas de outras denominações religiosas. Prestar atenção no final do discurso de Estevão, em que ele diz: vós, os profetas, Moisés e os profetas, que receberam a lei de Deus por intermédio dos anjos. Pronto, isso aí revoltou. E o pessoal apedreja. Por que tanta revolta? Para eles, Moisés recebeu a lei diretamente de Deus. Mas Estevão, discípulo de Jesus, grande orador, primeiro mártir cristão, disse que foi por intermédio dos anjos. Em outras palavras, trazendo para a palavra de hoje, que a gente tem algo melhor define, foi trazido mediunicamente. Não diretamente de Deus, mas dos anjos. Que no conceito judeu é o que a gente chama de espíritos superiores. Porque espíritos superiores, acreditar simplesmente na criação dos anjos por Deus, nos remeteria a uma certa injustiça. E Deus é infinitamente justo e bom. Que injustiça? Ele cria seres privilegiados, os anjos, para ser perfeito e viver do lado dele, e cria gente, fazendo várias coisas para conspirar a fim de que dê errado, para a gente queimar eternamente no inferno. Então, quando a gente começa a pensar desse jeito, Deus não parece ser tão justo. Mas não é que Deus não seja infinitamente justo e bom, é porque a nossa compreensão de Deus é que precisa ser melhorada e aperfeiçoada, conforme o desenvolvimento da humanidade. Estevão já sabia que Moisés e os profetas receberam a lei através dos anjos, dos mensageiros, que é a melhor tradução para essa palavra anjo, lá do Antigo Testamento. Apedreja-o, começa o ritual de apedrejamento.
E quanto mais ele era apedrejado, hemorragia que ia, ele continuava olhando serenamente para Saulo. Esse olhar de Estevão nunca mais saiu da mente de Saulo. Eu acho que foi por isso até que ele escreveu numa de suas epístolas: para você retribuir o mal com o bem, orar pelos seus inimigos, fazer o bem, com outras palavras. E ele diz: fazendo isso, amontoarás brasas na cabeça do teu inimigo. E é mesmo. É mesmo. Essas brasas ficaram lá na cabeça de Saulo. Essas brasas queimaram tanto a cabeça de Saulo até ele cair do cavalo e dar o braço a torcer e perceber que estava errado. E nós, quando cairemos do nosso cavalo? Quando admitiremos que precisamos mudar? Pois Estevão, olhando o fundo dos olhos de Paulo, mostrou que não tinha um pingo de raiva, de ódio. E ainda disse uma palavra fatal: você é uma pessoa boa, é porque não conhece Jesus ainda. Mas quando você conhecer Jesus, quando você conhecer Jesus, você será capaz de grandes coisas. Isso aí ficou martelando na cabeça dele. Eu lembrei de Gandhi, porque antes de ser espírita, isso não me falava muito bem não, sabe? A pessoa, não, o negócio é amar. Tem até aquela música, né? A paz no mundo começa em mim, se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Aí eu escutava isso aí, eu digo, por quê? Aí quer dizer que se eu tenho amor, mas eu estou doente, estou com a unha cravada, estou sendo traído, fui deixado, e aí como é que eu sou feliz? Não caia. Mas aí você vai entendendo que a felicidade é a paz de consciência do dever cumprido. Isso é a verdadeira felicidade. Porque outras coisas são só euforia. Isso que a gente acha que está numa festa, que está bebendo ali com os amigos, se divertindo, dançando, isso não é felicidade não, isso é euforia. É algo passageiro, porque senão não tinha ressaca no dia seguinte. A felicidade verdadeira, ela é inabalável. Então, ele dizia isso, mas como? Como? Como é que a pessoa pode ser feliz dando errado e deixando uma pessoa lá pisar na cabeça dela? Aí eu me lembrei da grande lição de Gandhi. Porque Gandhi, ele aprendeu maltratando a mulher, e a mulher retribuindo com o bem, ele ficou se sentindo muito mal. Porque você fazer algo de ruim, você espera que a pessoa revide. Se a pessoa não revida, você se sente mal. Simplesmente se sente mal. E ele disse, rapaz, isso talvez dê certo. Então ele vai liderar um movimento de não violência para libertar a Índia do colonialismo inglês. E as pessoas ficavam assim, mas isso dá certo, isso dá certo. E o grande momento assim na história em que ele prova que deu certo, que o amor tem um poder que a gente não pode imaginar, é justamente aquele grande massacre que houve na Praça Celestial, se eu não me engano, lá na Índia, em que o exército inglês mandou dispersar aquela multidão que desobedeceu. Dispersa, desobedeceu. Estavam dispostos a apanhar até morrer, mas de forma alguma revidar. O comandante, o coronel, determina que os soldados atirassem na multidão em defesa, que não tinham sequer pau ou pedras para atirar. E aquele massacre ceifa a vida de 1.200 hindus indefesos que não revidam, sequer jogam uma pedrada. Alguém vai pensar, mas vale a pena? Se a gente pensa que a vida é só essa e acaba com a nossa morte, não vale a pena não. Mas se você tem certeza na imortalidade da alma, se você tem certeza no amor divino, que nos permite ter várias vidas reencarnando, para que nós um dia sejamos perfeitos, vale a pena. Vale a pena seguir as palavras do Cristo, de amar inclusive os inimigos,
Porque é essa paz eterna que a gente vai ganhar como prêmio e que vai nos fazer felizes pela eternidade. Então, os soldados começam a se sentir mal. Ora, quem não poderia se sentir mal? Agredindo, ceifando vidas, sem sequer levar uma pedrada ou um insulto. Alguns soldados começam a se recusar a atirar. Não atiravam. E o coronel: atire, porque você não está atirando. Não atirava. O coronel começou a dizer: pois atire nele, e o exército começou a matar-se, porque estavam desobedecendo, o descontrole. Quem imaginaria o poder desse tamanho da não violência? O poder do amor, a ponto de desestabilizar um exército. Aquele massacre ficou tão feio, mas tão feio para a Inglaterra aos olhos do mundo, que ela se viu obrigada no campo político a conceder a independência da Índia. Olha só, que grande lição de não violência, de perdão. Mas a outra grande lição, quem quiser assistir o filme de Gandhi que está lá no YouTube, é muito interessante. Em determinado momento que se conquista, olha que coisa imprevista, os hindus começam a se matar. Porque havia os muçulmanos e os hindus, e não queriam viver num só país. Então resolveram criar Índia e Paquistão, em que Gandhi era radicalmente contra. Porque Gandhi entendia que cristãos, muçulmanos e hindus deveriam viver pacificamente, porque Deus era apenas um, e as pessoas davam nomes diferentes. E que o importante não era você ser muçulmano, hindu ou cristão, mas era você ser uma pessoa boa, fraterna. E começam a se matar. Hindus matando muçulmanos matando hindus. Grandes migrações porque seria Paquistão, e migrações de hindus do Paquistão para... e mortes, muitas mortes. Gandhi resolve jejuar, até que ninguém matasse uns aos outros. Era interessante, porque eu assisti antes de ser espírita, eu achava até pueril. Olha, eu vou aqui ficar jejuando até morrer, enquanto você estivesse matando. Na imagem ocidental da gente, morra. Quem é que está preocupado com você? Só que Gandhi era muito querido, tanto dos hindus quanto dos muçulmanos. E as pessoas, com medo que ele viesse realmente a desencarnar, param. E as pessoas procuram: olha, Gandhi, hoje não houve nenhuma morte em todo o território da Índia. Coletividades de hindus mandam flores para os muçulmanos e vice-versa. Então você já pode sair do seu jejum, já bem debilitado, uns 6 dias jejuando. Entra um cara: eu vou para o inferno, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno. Todo mundo para: mas por que você vai para o inferno? Aí disse: eu vou para o inferno, né, galera? Aí disse: o que é? Conte o seu drama. Mataram o meu filho de 10 anos, que tinha o cabelo liso, os olhos castanhos, era desse tamanho. Descreveu todas as características. Mataram-no só pelo fato dele ser hindu. Me diga como eu posso não odiar um muçulmano que matou meu filho só porque ele é hindu? Eu vou para o inferno porque eu matei uma criança muçulmana. Eu vou para o inferno, eu vou para o inferno. Gandhi disse: olha, se vai para o inferno ou não, só Deus o pode dizer. Mas eu acho que você tem uma chance de escapar. Procure uma criança de 10 anos, desse tamanho, dos cabelos lisos, olhos castanhos, filho de muçulmano. Adote-o, ame-o, eduque-o como se seu filho fosse. Porque há milhares de órfãos nas condições que ainda está hoje. Agora tem uma condição: você deve educá-lo na religião muçulmana. Olha só o alcance desse entendimento.
Você deve ensiná-lo a ser uma pessoa de bem, como muçulmano. E aí você escapará do inferno. Porque apenas o amor arrefecerá os ódios. Porque o muçulmano que estava vendo aquele hindu, adotando aquela criança e criando-a na religião muçulmana, não poderia odiar pelo menos aquele hindu. Que o amor é assim, contagiante, arrebata mesmo. É por isso que Jesus está o tempo todo na porta dos nossos corações, dizendo: desde que estou à porta e bato, abra a porta para eu entrar, porque eu quero construir um reino de paz, alegria e esperança aí no seu coração. Para que você irradie essa serenidade, que vai perturbar as consciências que ainda vibram no ódio, na inveja, com as mágoas. A leveza do seu comportamento inspirará muitas pessoas. E conhecendo profundamente Jesus, perceberemos que 90% das nossas tristezas, das nossas inquietações diárias, são criadas por nós. Criadas. Não é karma não, de outras vidas não. A maior parte é porque a gente é orgulhoso demais e passa um bocado de tempo sofrendo porque alguém fez uma crítica a gente. É porque é muito orgulhoso, inventa 1000 mentiras para não dar o braço a torcer. E inventa 1000 desculpas para enganar a nossa consciência, para não admitirmos que somos avaros, que somos apegados aos bens materiais, que somos mesquinhos, que somos invejosos, que somos egoístas e não gostamos de dividir. Aí inventamos 1000 desculpas para enganar a nossa consciência. Porque a gente não quer enxergar aquilo ali mesmo. Mas Jesus já mostrou como é que a gente faz, né, para ser feliz. E um certo dia ele esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu, porque um olhar de quem tem paz só pode ser belo e brilhante. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Sua voz falava só de amor, porque o coração dele estava cheio de amor. Todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Entendeu? Então o pessoal insultava ele, tratava mal, não acolhia, queria prendê-lo, mas sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Entendeu a paz? A paz mesmo com tudo conturbado, paz. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez o sol brilhar na escuridão. A luz nascer em cada coração que compreendeu que além dessa vida que se tem, existe uma outra vida além, que vai passar muito mais tempo do que essa, viu? E assim o renascer. Renascer para consertar. Morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Mas eu sei que ele um dia vai voltar. E pelos mesmos campos, no coração da gente, procurar o que plantou. Para colher o que de bom nasceu. O perdão, o carinho, a humildade. Chorar pela semente que morreu. Foi lançada do coração de cada um de nós. Chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas eu sei que ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para ele entregar quando ele aqui chegar. Então vamos entregar essa flor, que nós não tenhamos nenhuma mágoa, para quando a gente orar a oração que ele disse: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então vamos perdoar aquela magoazinha do esposo, do filho, da filha, do vizinho, do inimigo. E entregar essa flor belíssima e perfumada a Jesus. Muita paz. Para esse final, eu gostaria de convidar a Juliana. Então, possamos mais uma vez elevar nosso coração ao alto, Deus nosso Pai, Jesus Divino Mestre e amigo,
Estamos aqui unidos e reunidos em Teu nome e mais uma vez agradecidos pela luz, Senhor, que emana de Ti e que acolhe e envolve cada um de nós. E pedimos também que essa mesma luz, Senhor, se irradie em tantos corações necessitados neste momento. Que ela visite os hospitais, as cadeias, os abrigos, asilos e orfanatos, ou mesmo onde tiver um filho teu sofredor. Bem-aventurada Virgem Maria, permanece conosco, nos inspira, nos conduz, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.